Então, estamos começando hoje a quarta aula do curso promovido pela Escola do Legislativo, Nova Friburgo, pela ELENF, né? Curso sobre a história do Legislativo, com a participação ilustre de convidados, né? Daqueles historiadores e autores que participaram da elaboração do livro Memórias do Legislativo Friburguense, livro que foi lançado no ano passado por conta dos 200 anos da Câmara Municipal. E hoje aqui nós temos o prazer imenso, né, de ter a presença de João Raimundo de Araújo e Sônia Rebel de Araújo, que foram meus professores na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Hoje a situação aqui se inverte, porque os convidados anteriores, todos eles, em algum momento, chegaram a ser meus alunos ou assistiram alguma palestra ou aula lá na faculdade, né? Desde o Gabriel, que teve uma passagem muito rápida pela faculdade, né? Acho que um semestre só, depois ele foi para estudar na UF, passando pela Anne, que foi nossa aluna, o Marreto foi nosso aluno, e até a Janaína chegou a fazer um curso de especialização de pós na faculdade com a gente. E hoje nós temos aqui João e Soninha, que foram meus professores. João, professor de História do Brasil e História Regional, foi coordenador do curso de História da Faculdade de Filosofia durante muitos anos. Soninha foi minha professora de História Antiga e Medieval. Depois ela foi ser professora titular, né, dessa matéria, História Antiga, na Universidade Federal Fluminense. Os dois são doutores pela Universidade Federal Fluminense, são autores de vários artigos. João coordenou, junto com Jorge Miguel Maier, a primeira edição, né, o primeiro Teia Serrana, Formação Histórica de Nova Friburgo, e depois, mais recentemente, o Teia Serrana 2. Nós fomos coordenadores, organizadores do livro. Tanto Soninha quanto João têm artigos nos dois livros e em outras, né, outras obras, e também participação nesse livro sobre a história da Câmara Municipal, em que os dois são coautores do artigo sobre a Nova Friburgo na Velha República, os aspectos políticos, pegando o período aí de 1890 a 1930. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. João e Soninha tem o tempo que precisar para fazer a sua exposição. Ah, meu Deus. Você tinha ligado... Aí. Saiu do ar. Mas então o Rico está falando. Eu sei. Não, só tinha sumido a imagem só. Tá. De vocês. Mas então, fiquem à vontade e mais ao final o pessoal vai fazer as perguntas, pode colocar no chat ou fazer direto no microfone. A palavra agora está com vocês. Então, começa. Eu queria dar uma boa tarde a vocês, né? Tanto a você, Rico, e a Priscila, mas àqueles também que se dispuseram a assistir e ouvir o que a gente tem a falar. Eu queria, a princípio, pedir desculpas, porque, vejam, eu me aposentei do trabalho docente em 2014. E
Na época até quando eu dei aula, essas tecnologias, né, que a gente usa hoje, a gente não usava na época. Alguns mais ousados usavam uma coisa ou outra, mas eu nunca me tornei assim ligado a essas tecnologias. Eu acho que hoje, se eu continuasse sendo professor, eu ia passar um perrengue danado, porque eu transo muito mal com essas tecnologias. Eu preciso sempre de ajuda e peço a vocês aí que me ajudem também, né? Então, faço essa observação inicial e queria dizer, quer dizer, o título o nosso trabalho aqui, o Rico já falou, mas eu reforço, eu reitero, que ele é o resultado, primeiro, de um convite que a gente ficou muito honrado em receber na época. Isso lá, se eu não me engano, foi em fevereiro do ano 2000, para a gente participar, né, da confecção desse livro comemorativo a 200 anos da Câmara Municipal de Nova Friburgo. 2020. 2020, né? Você falou 2000, Aí eu falei 2000? Desculpe. 2020. Foi em 2020, fevereiro de 2020. A gente tinha acabado de lançar o Texto Serrana 2. E eu e Soninha, nós somos, para quem não nos conhece, nós somos, além de parceiros, somos casados, marido e mulher, né? E aceitamos o desafio aí de preparar esse texto, que eu acho um livro muito interessante, esse 200 anos, né, da Câmara de Nova Friburgo. Não é porque tem o nosso artigo, não, mas todos os artigos são muito interessantes. Cumprem, assim, não só o período, a trajetória histórica, mas também há algumas curiosidades em todos os artigos, em diversos artigos, né, que são muito interessantes para a gente. Ontem mesmo eu estava vendo aquele jornal da Inter TV, de 7 e pouco da noite, e tinha uma matéria sobre os 200 anos da Câmara, e o Rico deu uma entrevista muito interessante e muito elucidativa sobre determinadas questões da Câmara, né, de personalidades, como é o caso do João Bazé, que ele falou sobre ele ontem, e é muito interessante, quer dizer, essa temática. Eu acho que, mais uma vez, a gente consegue inovar no campo da história, porque eu não sei se outros municípios possuem alguma obra produzida por historiadores relativas à história do seu poder legislativo. Friburgo já tem, e eu acho isso muito legal. Bom, falando, então, sobre esse artigo que eu e Soninha escrevemos, a Nova Friburgo na Velha República. Velha República era um apelido, vamos dizer assim, que se dava, né, ao período inicial, aos 40 anos iniciais da República Brasileira, que teve início, né, com aquele movimento, eu prefiro chamar até de golpe de Estado, feito por um conjunto de militares brasileiros que, em 15 de novembro de 1889, vai colocar fim à monarquia, né, ao império, ao segundo reinado brasileiro, e, a partir daí, vai instalar o regime republicano. Entre o império, entre a monarquia, né, que findou aí ainda com o governo de Dom Pedro II, e a República, criada aí nesse 15 de novembro, nós vamos ver que nós vamos encontrar algumas continuidades no plano político, mas vamos ver também algumas descontinuidades, né? Aliás, tanto no plano político quanto no plano social. Então, a gente começa a tentar mostrar essas diferenças iniciais, né, entre
o que foi a proclamação, eu particularmente, eu aceito a tese do historiador José Murilo de Carvalho, né, que induz a gente a entender que, na verdade, foi um golpe militar ocorrido no dia 15 de novembro, em que a população não teve qualquer, população do Rio de Janeiro, muito menos do Brasil, não teve qualquer participação mais efetiva, e que os poucos populares que assistiram à cena ali nas proximidades do Campo de Santana, né, que levou o fim da monarquia, esses populares assistiram àquela cena bestializados, né? Isso é uma expressão de um jornalista brasileiro da época, do Aristides Lobo, e que José Murilo de Carvalho vai usar como título, né, da sua obra sobre a proclamação e os anos iniciais da República Brasileira, né, Os Bestializados, né, que é um livro muito interessante para se entender um pouco do que foi essa proclamação da República e a presença, o que foi também a presença dos militares aí. Muito bem. Logo em 1800 final, né, 1889, já é finalzinho de ano, início do ano 91, já vai ser criada uma Assembleia Constituinte que vai criar a primeira Constituição Republicana. Que foi aprovada em 91. O interessante é que no estado do Rio de Janeiro, essa nova Constituição do Estado vai ser elaborada um pouquinho depois e vai ser aprovada em 1892. Muito bem. Entre a monarquia, que chegava ao fim, aliás, uma coisa que os republicanos fizeram foi tratar de embarcar logo o imperador e toda a família real e mandar embora para a Europa, né? Porque eles tinham um certo receio de uma reação dos grupos monarquistas que possivelmente tentariam retomar o poder. Mas isso não aconteceu. Muito bem. Entre a monarquia que chegou ao fim e a república que se iniciava, a gente tem aí que pensar algumas questões, como eu falei, de continuidade e descontinuidade. Vejam bem, o Império Brasileiro, a monarquia brasileira, desde 1824, ainda no primeiro reinado, teve a sua Constituição, e essa Constituição pregava, né, instituía a criação de 4 poderes. O poder executivo, que seria um poder do imperador. Esse imperador, diferentemente do regime republicano, ele tinha um mandato vitalício, né? Ele, assim que assumisse, substituindo o anterior, ele governaria, pelo menos teoricamente, durante toda a sua vida. Aliás, nenhum dos reis no Brasil, os 2 reis, governaram até morrer, né? Eles foram substituídos antes disso, né? O Dom Pedro I, em 1831, quando ele abdicou do trono, e, em 89, Dom Pedro II é mandado para a Europa, como já disse. Muito bem, isso no regime republicano, no regime monárquico, né? No regime republicano, previa-se que o presidente da República seria eleito, né, a princípio, por um período de 3 anos e, posteriormente, ampliando seu mandato para 4 anos. O poder legislativo, no caso da monarquia, era bem semelhante ao legislativo republicano. Na verdade, o legislativo era composto de 2 câmaras, né, o Senado e a Câmara de Deputados. O Senado não era eleito, ele era indicado por cada província, e
a província indicava 3 nomes e o imperador escolhia um, né, para ser o senador, e tinha um mandato vitalício. No caso da República, os senadores serão eleitos, né, e por um prazo de 9 anos de mandato. O poder legislativo era completado pela Câmara de Deputados, que era eleita, né, também por um mandato de 3 anos. Né? No caso do Império, era também eleito, né? Os deputados eram eleitos. A grande diferença era o tipo de voto. Enquanto no Império predominava o voto censitário, isto é, só eram cidadãos plenos com direito a votar e ser votado aqueles que demonstrassem, comprovassem uma certa renda, daí o censo monetário. Né? No caso da República, não. O voto, teoricamente, seria um voto universal. Né? Mais ou menos parecido, aliás, não tão mais, mas menos parecido com o voto censitário, com o voto universal que nós temos, que predomina hoje. O terceiro poder seria o poder judiciário, composto por juízes, né, nomeados, no caso do Império, pelo imperador, e no caso da República, no caso, poder federal, presidente da República. Porém, no período monárquico, no Império, no período da monarquia, existia um quarto poder, que era o poder moderador. E não é poder moderado, não, é moderador. Eu acho que a essência desse R aí muda muito o sentido da expressão moderador. Né? E o poder moderador era um poder exclusivo do imperador. Quer dizer, vai ser exclusivo de D. Pedro I e, posteriormente, a partir da ascensão de D. Pedro II, em 1840, vai ser exclusivo do imperador. Esse poder é interessante porque o imperador ele podia intervir, validar ou proibir qualquer lei que fosse aprovada pelo Legislativo. Quer dizer, uma lei aprovada no Senado, uma lei aprovada na Câmara de Deputados, para ter validade, ela teria que ter o cumpra-se do imperador. Interessante isso, porque o atual presidente do Brasil, há pouco tempo, andou reivindicando o direito de ter o poder moderador hoje nas suas mãos. Né? Essa é uma outra discussão que só estou lembrando isso. Né? Que Jair Bolsonaro e alguns dos seus ministros andaram sugerindo que o poder moderador fosse colocado nas mãos do presidente da República atualmente. Quando a República é proclamada, quando é criada a primeira Constituição, esse poder moderador foi extinto. E, até hoje, permanece extinto na vida institucional e política brasileira. Né? Eu posso fazer um comentário? Claro. Também tem uma diferença importante entre Império e República na questão da religião. No Império, existia o regime do padroado, que o imperador ele podia interferir na religião, em nomeação de bispos. Isso dava uma série de confusões com o papado, esse tipo de coisa. Né? E a República, ao se instituir, né, constitucionalmente, o primeiro princípio constitucional foi a separação entre a Igreja e o Estado. Com todas as críticas que nós fazemos à República, a maneira como ela foi feita, uma quartelada,
feita por militares e tal. Este princípio de separação entre igreja e Estado é uma conquista importantíssima, merece ser ressaltada e tem evitado uma série de problemas muito graves aqui neste país. É bem verdade que há tentativas ao longo da história de tentar solapar esse princípio, mas ele é cláusula pétrea e não se consegue. Então, isso é um acréscimo que eu gostaria de fazer aí. Muito bem. Ok. Então, na verdade, quer dizer, uma diferença, assim, grosso modo, que a gente poderia estabelecer entre a República instituída no Brasil em 1889 e o Império, né, lá de 1822 até 89, seria uma das diferenças, assim, bem por alto, seria que o Império teria a existência de 4 poderes, enquanto a República, 3 poderes. Mas as semelhanças e diferenças não ficam só por aí, porque, vejam, eu disse que no Império, o voto, né, era permitido apenas àquelas pessoas, isto é, os grandes, poderosos economicamente, que pudessem comprovar ter uma certa renda anual, né? Daí o voto censitário. No caso republicano, o princípio, a república, né, que se baseia na expressão res, significa coisa, pública, do povo, ela se baseia na ideia, quer dizer, o princípio básico da republicano é a ideia da representação, né? Quer dizer, nós vamos eleger representantes nossos que, ao se constituírem presidente da República, presidente de Estado, isso é interessante, porque na época não era governador de Estado, era presidente de Estado. Por isso vocês têm, só vou dar um exemplo. Por exemplo, em Friburgo, uma rua chamada Presidente Bacher. O Bacher nunca foi presidente do país, ele foi presidente de Estado, Alfredo Bacher. Então, porque na época era presidente de Estado. Muito bem. Mas outra diferença importante é com relação a essa questão do voto. O voto na República é um voto como hoje, né? É um voto que tem como princípio a ideia de representação dos desejos da população, né? Só que esse voto, que não é mais o voto censitário, é um voto como que a República ela encara essa questão do voto. É interessante, porque hoje nós temos o voto, todo mundo tem o direito de votar a partir dos 18 anos, né? E dos 16 aos 18, se a pessoa... Aliás, não, desculpem. A partir dos 18 anos, você tem a obrigação de votar. O voto é obrigatório, né? E sendo que da idade 16 aos 18, as pessoas que quiserem, que estiverem nessa idade, podem solicitar o direito de voto. Mas a obrigatoriedade é só a partir dos 18 anos. No caso aí do início da República, as pessoas tinham direito a voto desde que tivessem 21 anos. Então, a idade era um pouco mais acima. 21 anos, mas a pessoa também tinha que ser alfabetizada. Só os alfabetizados tinham direito a voto. Ora, aí há uma discussão que a gente tem que fazer. O Brasil, um ano antes da proclamação da República, o Brasil aboliu a escravidão. E nós temos aí uma massa de população, a partir de 13 de maio de 88, uma grande massa da população de ex-escravos. Esses ex-escravos e essas ex-escravas, normalmente, não eram alfabetizados.
então, eles não vão ter o direito a voto, né? É interessante isso, porque, vejam, a República é res pública, não deveria excluir ninguém, né, do direito de voto. Mas essa primeira exclusão é interessante, porque grande parte da população brasileira era oriunda da escravidão e não houve qualquer ação de qualquer governo republicano no Brasil, né, no sentido de alfabetizar essa população. Então, a gente vai ver que, por esse artifício, né, de não permitir o analfabeto votar, né, as elites republicanas vão impedir o direito de cidadania plena a essa população analfabeta, coincidentemente, a população negra, né? A gente sabe que apenas na Constituição de 1988, essa que é vigente até hoje, é que abriu-se a possibilidade dos analfabetos terem o direito de voto. Então, durante longo tempo da República, passando aí por essa República Velha e outros, praticamente, um século, né? A população analfabeta e, principalmente, a população negra no Brasil foi sonegado a ela o direito de voto. Essa foi uma maneira de exclusão, né? De reduzir esse colégio de votantes no Brasil. A segunda forma também de reduzir os direitos políticos, os direitos de cidadania, foi que estabeleceu-se que, além da idade, 21 anos, né, além da população somente alfabetizada, as mulheres também, foi negado às mulheres o direito de voto no Brasil republicano, né? Somente votavam homens alfabetizados. Maiores de 21 anos. E maiores de 21 anos. Mulher, não. Alguns discursos aí de políticos republicanos diziam que, para que mulher votar? Né? Não precisa. Por quê? Se ela é mulher solteira, o pai representa ela. E se ela é casada, o marido representa. Então, ela não precisa ter direito de voto, né? E, dessa forma, também, durante muito tempo, até 1934, mas, efetivamente, a mulher só vai votar com a Constituição de 1946. Porque não teve eleição. Porque não tinha eleição, não adianta, tinha o direito de voto, mas não tinha eleição. De modo que nós vamos trabalhar exatamente esse período aí que nós chamamos de Velha República e Nova Friburgo, né? É claro que alguém pode pensar assim, mas então todo mundo tem direito a voto? Nós vamos dizer o seguinte, há uma estatística levantada pelo próprio Zé Murilo de Carvalho, que durante o Império, aquele voto censitário possibilitava apenas em torno de 5% da população brasileira ter direito a voto. Muito bem. Com a proclamação da República, com a criação do voto universal, mas excluindo analfabetos, excluindo menores de 21 anos e excluindo as mulheres, no final das contas, o universo de eleitores brasileiros vai continuar sendo em torno de mais ou menos 5%. Né? Então, essa é uma maneira que a gente pode pensar no sentido de, quando a gente fala a república, o direito a voto, etc. É um direito a voto muito limitado, né? Até porque esse voto, as condições de implementação desse voto, vocês vão ver que é uma coisa absurda, né, Soninha? Uhum. Você não gostaria de entrar nessa questão do voto? Bom,
na República Velha, o sistema eleitoral era assim completamente viciado, podemos dizer, né? As fraudes eleitorais eram moeda corrente. Hoje, quando a gente ouve falar que o atual presidente quer o voto impresso, tem aí uma bandeira pela volta do voto impresso, né? Isso se presta a uma série de fraudes, é um horror, e é por isso que ele quer, né? Então, na República Velha, tratava-se de conservar o poder nas mãos dos grandes proprietários de terra. Isso é norte a sul do país. Era um país agrário, né? Agroexportador, em grande medida, né? Pelo menos nos estados mais importantes, como São Paulo, Minas Gerais, exportação de café. O estado do Rio é diferente, nós vamos ressaltar essas diferenças aqui. Então, mas, de qualquer maneira, a agricultura era a principal produção econômica e a população majoritariamente vivia no campo. Isso vai ser invadindo a República até os anos 60. Os anos 60 que vai dar uma virada, que a maioria da população passa a ser urbana e não rural. Naquele tempo, a população majoritariamente era rural. Então, a composição da votação, todo o seu processo era viciado. Em primeiro lugar, né, no alistamento eleitoral. Quem poderia ser eleitor? Como o João já falou, maior de 21 anos, homem, alfabetizado, maior de 21 anos. Mas não é bem só isso, não. Isso é restritivo, mas havia também o seguinte: a composição da mesa eleitoral, ela podia rejeitar títulos de eleitores de oposicionistas do chefe local. Então, a pessoa podia ter seu alistamento como votante negado, simplesmente, seu alistamento negado. Então, esse era o mecanismo. Outro mecanismo era o local da votação. Podia ser que o chefe local escolhesse a sua casa para ser a sede da urna. Então, os oposicionistas se sentiriam constrangidos de ir à casa do chefe local, seu inimigo político, e um homem armado, cheio de capangas armados também, para ir votar. Então, a escolha do local era um outro ato restritivo ao direito de voto. A outra coisa é que a cédula era impressa. Ela podia vir recortada do jornal. O jornal vinha com cédulas, os nomes dos candidatos. Você podia recortar e, para colocar na urna, tinha que botar dentro do envelope, o envelope era fechado, lacrado, e o votante jogava na urna, o envelope fechado. Daí a importância do cabo eleitoral. Então, tem um certo vocabulário da época, cabo eleitoral, curral eleitoral, nós precisamos entender isso. E, sobretudo, o que significava eleição a bico de pena. Então, vamos lá. O cabo eleitoral alistava os amigos do chefe local. Começava por aí. O chefe local formava a mesa de votantes, que era a mesma mesa de apuração. Então, a escolha dos membros da mesa de votação e apuração era importantíssima. Muito bem. Então, no dia da eleição, o cabo eleitoral poderia juntar os eleitores num espaço, esse espaço é chamado de curral eleitoral, e tanger o gado até a boca da urna para depositar. Ele distribuía as cédulas já envelopadas, a pessoa não sabia nem em quem estava votando, recebia a cédula dentro do envelope, ia lá na urna e colocava. Aí é que começava o processo, a segunda etapa, que era a apuração dos votos e a fabricação da ata eleitoral. Bom, então, essa apuração, a contagem dos votos, ela culminava na feitura da ata.
E entre o dia da eleição e a feitura da ata, poderia decorrer um mês e pouco. Então, era um tempo suficiente para eles contarem os votos e, ao fazer a ata, eliminar os votos que não interessavam e incluir votos de pessoas que já tinham até morrido, o chamado voto de defunto. Então, a mesa de votação, que também é mesa de apuração, ela poderia glosar os títulos eleitorais. Chegava lá um votante, não, seu título eu não aceito, você não vai votar. Então, essa questão de representatividade, o João estava falando nisso, da ideia do deputado como representante do povo, ninguém se sentia representado. Deputado, vereador, prefeito, enfim. Prefeito mais à frente. Entendeu? Ninguém se sentia representado. E ninguém também o voto não era obrigatório. E era uma coisa muito engraçada, porque era o sufrágio universal, voto secreto, porém a descoberto. Olha que é completamente contraditório. O voto é secreto, mas era a descoberta. A pessoa chega na urna e coloca o voto ali dentro, envelopado, e assina. Então, tem que ser alfabetizado para assinar o nome. Um detalhe importante. Diferentemente da votação que a gente tem hoje em dia, hoje, para votar, você entra numa cabine, né? Ou na época de botar o voto na cabine, e agora com a maquininha. Na época não existia isso. Você votava, você mostrava o voto na frente aqui de toda a mesa que estava ali. Quem estivesse ali ia ver quem você votou. Então, acontece o seguinte, essa ata da apuração é que ela incluía os votos de pessoas que nem tinham comparecido, gente que já morreu, e poderia excluir. Isso é que é o chamado bico de pena. É a feitura da ata que poderia levar até um mês para ser elaborada. Aqui, é bom lembrar que, na época, não existia esferográfica, não existia caneta, aquela caneta um pouco mais antiga, etc. Como é que se escrevia? Havia um tubo, o tinteiro. O tinteiro, que é um vidro com tinta, e uma pena, podia ser uma pena de galinha, pena de pato, uma pena maior. Aquela pena, você molhava ali o bico da pena e escrevia. Secava a tinta, você voltava ali e molhava. Por isso, tem esse nome, a eleição a bico de pena. Porque a ata era fundamental. Agora, existia um último mecanismo, que era chamada degola. Se, em último caso, com todas essas salvaguardas para a situação ganhar a eleição, se, em último caso, houvesse um desastre e o candidato do chefe local não ganhasse, o poder no Estado poderia não conferir, não aceitar o resultado. Apesar disso, quem ganhou foi o fulano de tal, e não este que está aqui na ata. Então, tudo era feito para que o poder desses coronéis no interior, e os coronéis estaduais, e os coronéis federais continuarem os donos do poder, como dizia o Raimundo Fauro. É bom lembrar, Soninha falou de coronéis, de repente apareceu. Acontece que na República haverá um mecanismo recorrente, muito comum, era que os grandes proprietários rurais, aqui em Friburgo, os primeiros grandes já aparecem com, por exemplo, Conselheiro Paulino, que vai dar nome ao distrito. Era monarquista. Era um monarquista, grande proprietário de terras e de escravos, que vai ser um nome importante ainda no período republicano. Na verdade, de republicanos históricos, a gente não vai encontrar em quantidade razoável no estado do Rio de Janeiro. Outro detalhe importante, um minutinho, é que nós estamos falando agora de estados. Na verdade,
no Império, na monarquia, não havia estados, havia as províncias. Então, era a província do Rio de Janeiro, província de São Paulo, província de Minas e tal, que, com a República, mudaram de nome. Viraram de província a Estado. Né? E o governante, o poder executivo em cada estado era do presidente de Estado. Desculpe, Soninha, pode ir em frente. Agora eu não lembro o que é. Não se lembra? Então, tudo bem. Tudo bem. Não há problema. Então, a ideia de voto, né, como representação, isso não existia, e ainda havia situações assim. As eleições não ocorriam assim de tempos em tempos marcados. Por exemplo, no caso do Poder Legislativo Municipal, né, a Câmara de Vereadores, elegia-se um número, né, de vereadores eleitos, que vão ser eleitos, né, mas não havia suplência. Então, se um vereador morresse, um vereador pedisse desistisse do cargo, tinha que haver uma nova eleição para completar a Câmara Municipal. Então, havia muita eleição e pouca efetividade. E a população, para vir votar, ela tinha muitas vezes saído do interior, né, de uma área do interior, largar algumas atividades fundamentais na sustentação dele e da família. Então, a eleição não atraía, não é como hoje, que nós, né, participamos assim. Hoje eu uso muito essa expressão, a eleição, eu vou participar da festa da democracia. Na época, isso não existia, quer dizer, era uma obrigação muito chata de ser realizada. Mas aí é que está. O voto não era. O voto não era obrigatório. Então, a falta de representatividade começava por isso. Às vezes a população tem 10 mil habitantes e havia uma eleição, o primeiro consagrado, o mais votante, tinha 800 votos. O segundo tinha 140. Entendeu? Então, quer dizer, e por que sair de casa para votar? O título poderia não ser confirmado. Se votasse efetivamente, o voto dele poderia não ser confirmado. Né? Se o candidato que ele votou ganhasse, poderia vir a degola e o candidato dele não ser confirmado. Por que ele ia sair de casa para votar? E o voto não era obrigatório. Então, essa é a questão. As eleições nesse período republicano são, na verdade, para confirmar o poder de setores, né, da elite, das elites friburguenses. Quer dizer, no caso de Nova Friburgo, pelo menos nos 20 primeiros anos, mais ou menos, 20 e poucos primeiros anos, era para consagrar o poder das oligarquias rurais. Né? Você falou em coronel. Eu falei coronel, você vai falar em coronel, você tem que falar na Guarda Nacional. Eu tinha que falar do coronel. O que acontecia é que, durante o Império, a instituição militar dominante no Brasil, criada lá nos anos 30 do século XIX, era a Guarda Nacional. Eu não vou entrar em maiores pormenores, mas a Guarda Nacional era resultado de uma convocação militar, quando havia de pessoas para lutar, quando havia algum problema de conflito, distúrbio local, ou uma guerra com algum país, né, externo, no caso da Guerra do Paraguai, por exemplo. Então, o grande proprietário local, o principal senhor de terras na região, é ele quem chefiava essa Guarda Nacional e tinha o título de coronel. Quando a República foi proclamada, a Guarda Nacional não foi extinta de imediato. Né? Ela continuou existindo até 1920, embora já vá existir o Exército, mas são duas entidades paralelas, o Exército e a Guarda Nacional.
e os proprietários rurais para, vamos dizer assim, fechar em suas mãos o poder econômico, pelo fato de serem grandes proprietários rurais. Eles também vão obter o título, a patente de coronel. Como é que eles obtêm isso? Comprando do governo. Uhum. Então, era comum no regime republicano os grandes proprietários rurais, seja em qualquer região do Brasil, comprarem, adquirirem o título de coronel, porque essa é uma patente superior, né? Um coronel só poderia ser admoestado ou preso por uma ação de um outro coronel. Ou de um general. Ou de um general. Mas eu diria o seguinte, qualquer patente mais baixa, um cabo, um soldado, enfim, não poderia prender esse coronel. A gente tem exemplos maravilhosos disso, né? Tem um exemplo que uma vez me contaram, que em Bom Jardim, predomínio lá dos grandes proprietários, sobrenome Hertal, um proprietário Hertal foi procurado em casa por 2 soldados em nome do poder local, que a intenção era obrigar esse Hertal, coronel, a ir até a polícia da cidade. Aí me contaram o seguinte, que esse coronel virou para os 2 soldados e falou assim, aguarda um momentinho, que eu vou ali dentro falar com a minha família e volto para ir com vocês. Foi lá dentro, botou a túnica e a insígnia, né, do coronel, e chegou lá fora e disse, olha, eu não vou com vocês e vocês é que estão presos. Eu sou superior a vocês 2 e vocês é que vão ficar presos aqui na minha casa. Isso era comum, né? Esse poder do coronel. E daí a expressão coronelismo também. O coronelismo é o poder não de altas patentes militares, né? É o poder do grande proprietário e que possuía, né, o título de coronel. Ele era coronel porque ele comprava o título, não é porque ele seguia lá vamos dizer assim, a estrutura, né, o caminho interno de uma corporação militar, né? Então, os coronéis na República Velha, pelo menos, essa velha República, eram mais ou menos... Eu queria fazer uma consideração breve, muito breve, sobre os tipos de republicanos. Tá? Havia, bem no início, até um pouco antes da proclamação, o que a gente chama de republicanos jacobinos. Um exemplo é Silva Jardim. Tá? E havia os republicanos, esses republicanos mais radicais, que queriam uma república cidadã, com direitos à população, nos moldes da Revolução Francesa, da sua etapa mais radical, que foi o terror. Esses jacobinos, a República dos Jacobinos, não prevaleceu em momento algum. O maior símbolo é Silva Jardim. Ele ficou tão desesperado, foi viajar, foi para a Itália. Chegando lá, quis conhecer o Vesúvio. O guia turístico disse para ele, senhor, não dá. O vulcão está em erupção. Não é possível chegar até lá. Mas eu quero. Subiu. O guia ficou atrás e disse, senhor, tem problema, é perigoso. Entendeu? Ele subiu e foi tragado pela cratera do Vesúvio. Está enterrado lá. Então, é um símbolo de que essa república mais, digamos, entre muitas aspas, à esquerda, não prosperaria, né? Foi sepultada nas cinzas do Vesúvio. Outros são os republicanos históricos, Quintino Bocaiúva, por exemplo, tal. Mas Rui Barbosa, mas você tem os neo-republicanos. Exemplo, Conselheiro Paulino. Eram monarquistas. Agora a situação é outra. Acabou o Império,
virou república, então eu viro republicano. E alguns deles, né, Soninha, também se tornaram republicanos de última hora, porque ficaram indignados com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, a e uma maneira da princesinha. uma maneira de se colocar, né, oposição ao Império era exatamente apoiar o movimento republicano. Embora, na região do estado do Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro era o centro da monarquia, né? E vai ser também o centro do regime republicano. Né? João, vamos então agora caracterizar a República na velha província para então entrar em Friburgo. Fala aí sobre a Constituição da República, dos poderes aqui no estado do Rio. A gente já mais ou menos adiantou isso, a questão dos poderes, né? Que são 3 poderes, do governo de Estado, né? Que era eleito por esse tipo de voto que Soninha acabou de mostrar. Né? Aliás, só um parênteses. Esse tipo de eleição, né? Nós obtivemos muitas informações num livro de um cientista político friburguense, que é o Jairo Nicolau, chamado História do Voto no Brasil. E ele, né, detalha bem o que era esse voto na República Velha. Muito bem. Você tinha me dito para falar o quê? A Constituição do Poder aqui na Velha República. Que, na verdade, João e Soninha, só para vocês ficarem... Tem a noção, já temos 1 hora de live, tá? Mas pode... Grilo. Então, vamos acelerar. Né? Já são 5 horas. Então, o seguinte, pessoal, a questão da Constituição estadual, quer dizer, da situação do Estado, no início da República, os representantes eleitos vão ser aqueles oriundos da monarquia, né? Muitos, sim. Havia uma disputa pelo seguinte: o Rio de Janeiro, com o fim da escravidão e com o advento da República, perdeu a hegemonia que possuía ao longo da monarquia. Né? Afinal de contas, o Rio de Janeiro, dos barões de café, que eram poderosíssimos, né? No regime imperial, eles vão perder com o fim da escravidão e vão se constituir, quer dizer, o Estado do Rio de Janeiro vai se constituir num Estado não mais hegemônico na história política do Rio de Janeiro. Na verdade, essa hegemonia vai passar para as mãos também de produtores de café, mas de São Paulo e de Minas Gerais. O Rio de Janeiro é afastado disso aí. Até porque a gente vai ver que, economicamente, a região campista, por exemplo, de tradição de produção de açúcar, estava vivendo uma crise, né, em termos de exportação desse seu principal produto, e as regiões aí do Vale do Paraíba também estariam vivendo uma crise muito grande com a crise do café. Né? Então, há uma crise muito séria economicamente, e, claro, isso se reflete no poder dos grandes proprietários, sejam campistas, sejam do Vale do Paraíba, devido, né, à crise da principal setor produtivo dessas elites. Né? E somente a partir de finalzinho do século XIX, lá pelo final do século XIX, nós vamos ver a ascensão de um político estadual que terá uma importância bem significativa no Estado, que é Alberto Torres. Alberto Torres era um intelectual, se torna presidente de Estado, e ele vai, vamos dizer assim, tentar induzir, tentar implementar como governador uma nova visão de economia do Estado e para o Brasil. Né? Diferentemente
da visão dominante em termos econômicos que havia no país, o Alberto Torres era favorável, ele defendia não a grande propriedade, não os grandes... A agroexportação. A agroexportação. Ele vai defender que no Brasil deveria haver, né, um predomínio de pequenas e médias propriedades. E policultivo. E policultivo ao invés do Café. do café. De presente, né? café. É. Ok? E como é que ficaria? Aí perguntava assim, mas como é que fica aí? Porque o café, ao ser exportado, era cobrado um imposto de exportação. Ele disse, não tem problema, a gente elimina o imposto de exportação e, com a policultura de pequenas e médias propriedades, a gente cria um imposto territorial rural, quer dizer, os proprietários passariam a pagar esse imposto territorial rural e a gente abdicaria da exportação, ou do imposto de exportação do café. Né? Então, quer dizer, a visão do Alberto Torres é uma visão diferente, né, em termos de política econômica do Brasil. Essa linha defendida por ele também vai ser defendida um pouco depois, aí no início do século XX, né, por um outro político campista, embora campista, mas não ligado a grandes proprietários da região, a grandes produtores de açúcar, que foi o advogado Nilo Peçanha. O Nilo Peçanha tem uma trajetória muito interessante, porque, além de... ele vai, por 2 vezes, ele vai ser eleito presidente do Estado do Rio de Janeiro, presidente de Estado, mas também na chapa vencedora, liderada por Afonso Pena, de 1906 a 1910, o Nilo Peçanha conseguirá ser o vice-presidente e, com a morte lá na frente de Afonso Pena, ele vai assumir por alguns meses a presidência do Brasil, né? Da República Brasileira. Então, o Alberto Torres, a princípio, eu não vou falar de todos os presidentes, né? Mas o Alberto Torres, a princípio, e posteriormente o Nilo Peçanha, eles vão assumir papéis assim importantíssimos, proeminentes na vida política do Estado do Rio de Janeiro. E o Nilo Peçanha, vocês vão ver mais lá na frente, vai ter um papel importante na vida política de Nova Friburgo também. Veja, outra coisa que eu queria falar, esses políticos, esses governantes do Estado do Rio de Janeiro, eles não reproduzem aqui no Estado do Rio de Janeiro, diferentemente de todo o restante nacional, a chamada política dos governadores, né? Porque eles vão basear o seu poder muito num poder clientelista, né? Com apoios, assim, a busca e a conquista de apoios individuais de certas expressões locais, expressões políticas, muito porque até, além daquelas questões da crise econômica que eu já falei, vejam, a capital do Estado do Rio de Janeiro era Niterói. E Niterói é próxima ao Rio de Janeiro, por demais, que era a capital do país. Então, esses políticos que vão sediar seu poder em Niterói vão estar muito mais próximos daquilo que nós chamamos das tricas e futricas da política nacional, porque estão ali próximos ao Rio de Janeiro, né, do que propriamente de uma política estadual no Rio de Janeiro. Então, sempre a gente vai ver nesses políticos essa tentativa de aproximação com o regime republicano nacional, né? Com os deputados federais, com os senadores, etc. E com o presidente da República mesmo. E com o presidente da República também. Né?
Bom, agora vamos entrar em Nova Friburgo. João. Nova Friburgo, falando assim rapidamente, eu já antecipei isso, que ao longo, nós temos aí no nosso artigo, inclusive, uma lista veja o que acontece. Hoje a gente fala assim, o prefeito fulano de tal, né? A prefeitura no tal período. Na época, a República foi proclamada, mas a prefeitura na cidade de Nova Friburgo, não. Isso deveria ser um ato do governador. Então, quem é que tinha esse poder executivo municipal? No caso, até basicamente 1916, de 1892 a 1916, o poder executivo estaria nas mãos do presidente da Câmara Municipal. Tá? Então, vejam bem, realizavam-se eleições, era eleita a Câmara. O presidente ali era escolhido pelos próprios vereadores. Então, esse presidente da Câmara é que assumia a função executiva. Detalhe importante. Não havia, como você tem hoje, por exemplo, você sabe, nós sabemos, como cidadãs friburguenses, que os vereadores costumam se reunir 2 vezes na semana, né? Para discutir os problemas municipais, etc. Acho que terças e quintas, né? Na época, isso não existia. Era convocação do presidente da Câmara, ele podia ficar meses Podia inteiros, não, ficava sem convocar. Sem convocar reunião. Os munícipes, os colegas vereadores, para discutir os problemas da cidade. E esses representantes, né, da Câmara, o presidente da Câmara, que tinha o poder executivo, normalmente, ao longo aí de 1892 até mais ou menos 1912, esses presidentes da Câmara ou eram grandes proprietários rurais ou eram pessoas que representavam, né, os interesses desses grandes proprietários rurais. Vamos pegar aqui alguns nomes, por exemplo. Galiano das Neves, né? É um grande proprietário rural de Nova Friburgo e que vai controlar a Câmara de Vereadores até mais ou menos 1912. 1913. Ele e o filho Galiano das Neves Júnior, né, que tinha um apelido de Chonchon. Aliás, esse nome está consagrado numa das ruas, aquela rua ali que passa ao lado do shopping da praça, é Rua Galiano das Neves. Isso. Tá? Outro nome também que fica muito evidente é o nome de um médico, Ernesto Brasílio. Esse dirige a Câmara por muitos anos também. Ele não era grande proprietário, mas ele era um representante da família Galiano das Neves. Era correligionário. Era um correligionário, mas representava também o poder da família Galiano das Neves. Somente a partir de 1910, esse quadro político-social de Friburgo começa a sofrer mudanças e muito interessante. Porque existia também um expediente que era a eleição de um vereador distrital. Sim. O que era o vereador distrital? Era um vereador que representava diversas localidades aqui próximas a Friburgo, né? E consegue ser eleito um jovem político, filho aí dessa região aí de Trajano de Moraes e tal. Ele vem com a família para a cidade, jovem ainda, é aluno do Colégio Anchieta, vai para Niterói, estuda lá, fez medicina, casou-se e vem para Friburgo. E vai ser eleito, a primeira eleição dele, vereador distrital. E, ao chegar em Nova Friburgo, e pelos contatos que ele desenvolve no Rio de Janeiro, ele traz consigo uma nova ideia, né, que era de Friburgo
alterar esse quadro, né, de hegemonia, de predomínio do setor rural para o setor industrial. Quer dizer, essa era uma outra discussão que havia no Brasil na época, né? Havia uma série de intelectuais que defendiam isso, que o Brasil tinha que partir para criar sua própria indústria, né? Se tornar independente. Estamos falando do doutor Galdino do Vale Filho. Estamos falando de Galdino do Vale Filho, que vai criar um jornal em Friburgo, que é o jornal A Paz, que vai ser assim um veículo, né, onde estarão contidas as suas ideias. Eu acho que esse acervo que tem no Pró-Memória com o jornal A Paz é interessantíssimo você ver essa discussão. E ele sempre associa a indústria à possibilidade de modernidade da cidade, modernizar Friburgo, etc. Friburgo tem que deixar de ter esse aspecto puramente rural e tem que ter um aspecto moderno da indústria, etc. E, para isso, ele se alia a alguns empresários alemães, né, no Rio de Janeiro, e ele consegue... Esses empresários tinham interesse em se instalar no estado do Rio com suas fábricas, sim, e ele os apoia, né? Sim, pode falar. Sobretudo o Júlio Zarp. O Júlio Zarp era o alemão fundamental nisso aí. Né? Então, o Galdino do Vale apoiava a ideia de implantação industrial em Nova Friburgo. Agora você fala da... E aí, como é que o que acontece? Acontece que essa Câmara conservadora, essa Câmara, né, muito ligada ao poder dos coronéis, ela já havia cedido a concessão da eletricidade, da produção de eletricidade. Há um coronel também, aí, chamado Coronel Fernandes. Eu vou passar rápido por cima disso. E aí havia uma grande questão, que é o seguinte: o ARP aceitava implantar indústrias aqui, indústria de tecidos em Nova Friburgo, mas com a condição de que a Câmara cedesse a concessão da energia elétrica para ele, ARP, o Júlio Antônio ARP. E a Câmara ficava fazendo jogo duro, né? A Câmara não, porque a concessão é para o Coronel Fernandes. E o Coronel Fernandes não instalava energia elétrica aqui. Os anos iam passando. Até que, no dia 17 de maio de 1911, o Galdino realiza um pequeno comício no centro de Nova Friburgo. Há um detalhe importante. As ruas ali do centro, principalmente a Rua General Argolo, onde hoje é Alberto Braun, era iluminada por lampiões a gás. Né? E o Galdino faz discursos inflamados ali na praça e tal, e a população indignada, sempre por ele. Sempre ele acusando, né, a Câmara, a população vai para a Rua Central, para a General Argolo, e passa a quebrar os lampiões. Algo assim, muito interessante na história política de Friburgo, que pouca gente levanta isso, mas é fundamental porque foi chamado o Dia do Quebra-Lampiões. Não se esqueçam, 17 de maio de 1911. Não contentes em destruir os lampiões, a população gostou de participar desse evento, partiu ainda para a Câmara de Vereadores, né? Que naquela ocasião ficava na rua que hoje é Monte Líbano. Num prédio antigo ali. Eles invadem a Câmara de Vereadores e destroem móveis, livros e etc. Né? Jogam os móveis quebrados pela janela. Então, isso vai criar assim, nunca os vereadores imaginavam que isso poderia acontecer. Imediatamente, o presidente da Câmara, na época, se eu não me engano, era o próprio Galiano, ele faz uma minuta de um contrato de concessão para o ARP, da eletricidade, e um emissário aqui da Câmara vai ao Rio de Janeiro, leva isso para o ARP,
e vão se estudar aí as condições desse contrato, e no dia 20 de junho, quer dizer, praticamente um mês depois, a Câmara já estava assinando a concessão da eletricidade, tirando do Coronel Fernandes e passando para o Jurizar. É aí, nesse momento, que é criada a Companhia de Eletricidade Nova Friburgo, a CENF. E um mês depois, em julho, não, isso aí acontece em junho. No mês de julho, já começa a funcionar a fábrica de rendas ARP. Isso em 1911. Em 1911, quer dizer, esse ano é fundamental. E em 1913, consegue se eleger presidente da Câmara o Galdino do Vale. E aí a situação da cidade se consolida em torno, agora não mais do eixo dos antigos coronéis Galeão das Neves, mas sim em torno de Galdino do Vale. O Galdino foi fundamental nessa mudança de perfil de Nova Friburgo, de uma cidade agrária, né, para uma cidade industrial. A partir desse momento, nós vamos ver 1912, um ano depois, né, será inaugurada uma outra empresa alemã, que é a IPU, né? Com Maximilian Falck. Eu acho aquele prédio da IPU lindo, eu sempre gosto de registrar isso. Né? Eu acho que identifica Friburgo. Identifica. Né? E na década de 20, a gente vai ter também o Otto Zins, que vem com apoio do ARP. Né? O ARP era o segundo capital da empresa. Né? O primeiro era o Zins, o segundo é o ARP. A fábrica de Filó. Né? São as 3 grandes empresas de tecidos, né? De capital alemão, e mais tarde, lá na década de 30, acontecerá também a criação de uma empresa não mais de tecidos, mas uma metalúrgica, que vai subsidiar, né, em termos de maquinaria, essas 3 grandes empresas de tecido. Agora, né? A gente queria destacar que o domínio de Galdino do Vale na cidade foi um tanto quanto efêmero, porque em 1914 ele vai se aliar, ele vai apoiar para governador do estado Oliveira Botelho. E o candidato era Nilo Peçanha, que efetivamente ganhou. Então, a partir daí, o governador do estado, que era Nilo Peçanha, joga assim para um certo escanteio o Galdino do Vale. Mas isso se consolida com uma manobra política da criação das interventorias em 1916. Na verdade, o governo estadual criou a prefeitura. Isso. Mas só que não possibilitou a realização de eleições para prefeito, porque tinha clareza que, se houvesse eleições para prefeito, certamente o Galdino poderia ganhar as eleições. Então, o que ele faz? Cria a prefeitura, quer dizer, acaba com o executivo em mãos do presidente da Câmara, mas a prefeitura ele não possibilita eleições para prefeito. Então, o que ele faz? Ele nomeia interventores para o município de Nova Friburgo. Isso. Nós vamos ver entre 1916 até 1923, né, Friburgo sendo governado por interventores que quase todos eles, ou se não todos eles, vinham de fora, vinham do Rio de Janeiro, eram ligados ao Nilo Peçanha, que era a principal, ele vai até morrer em 24. A gente teve, Silvio Rangel era da Baixada Fluminense, foi interventor mais de uma vez. Teve um outro, eu não lembro Gustavo o nome. Lira. Que era de Angra dos Reis, né? Enfim, então, esses interventores, eles tinham uma ligação profunda, era com o governador do estado, com o Nilo Peçanha. Com a realidade municipal, não. Não, eles vinham de fora. Agora, interessante que no governo de Silvio Fontoura Rangel, em 1918, é que acontece o centenário de Nova Friburgo. A comemoração. A comemoração do centenário. E o engraçado é que as ideias de Galdino estava afastado politicamente,
mas as ideias de Galdino sobre o progresso da cidade, esse tipo de coisa, a indústria, tudo isso, essas ideias ficam consagradas no centenário. Sim, e nesse centenário é que começa a ser inventada, né, a ideia de Suíça, o mito, que eu chamo de mito da Suíça brasileira. Que o hino, inclusive, o hino do centenário é o hino de Friburgo, Salve Brengas. Salve Brengas. É o hino do centenário. O centenário comemorado em 16 de maio de 1818, e que 1918. E é em referência não ao início histórico da vila de Nova Friburgo, né? Mas sim o dia em que foi assinado, né, o acordo, o decreto e o acordo de Dom João VI, na época, né, um imperador do Brasil, Algarves e Portugal. Ele assina esse decreto e o acordo com o Nicolau Gachet. Cabia ao Nicolau Gachet, que era um suíço, conseguir trazer, né, imigrantes suíços para ocupar aqui uma terra qualquer, só depois é que vai se decidir por essa região aqui. E então o Gachet tinha essa função. Só que, um comentáriozinho, ele era bem safadinho. A combinação com Dom João VI era de vir 100 famílias suíças para fazer essa colônia no Brasil. 100 famílias, mais ou menos, eles calculavam em torno de 600 pessoas. Cada família, 6 pessoas, então, um total de 600. Só que, na verdade, lá na Suíça, o Gachet, ele criou uma maracutaia lá de cobrar de cada imigrante que quisesse vir para cá. E, com isso, ao invés, ele ficou rico, mas, ao invés de trazer para cá 100 famílias, isso 600 pessoas, mais ou menos, ele embarcou lá 2.006 pessoas, né? Isso trazendo uma série de problemas, porque as casas que foram construídas aqui eram casas pensadas para 6 pessoas. E, na verdade, essas casas tinham que abrigar em torno de 15, 17 pessoas. Mas, voltando a 1918 e as interventorias, esse quadro durou até o Nilo Peçanha cair em desgraça. Ele foi candidato a presidente da República em 1922, pela Reação Republicana, um grupo que juntava gaúchos, fluminenses, etc., né? E perdeu. Quem se elegeu foi Arthur Bernardes. E Arthur Bernardes o jogou na lata de lixo da história, né? E pouco tempo depois, em 24, ele morreu. Né? Então, aí, Galdino do Valle, que estava fora do poder, entre 24 e 30, ele volta a ocupar algum lugar no proscênio friburguense. Né? Na verdade, é o seguinte, em 22, são realizadas as eleições para prefeito. Aí a primeira eleição para prefeito que concorre o Galdino, né? Contrariamente a Galdino, Gustavo Lira, que tinha sido interventor. As eleições são realizadas e Galdino dá um show de bola. Ele tem 800 e poucos votos e o Gustavo Lira 100 e poucos votos. 140 e poucos. Mas, mais uma vez, o governo do Estado intervém. Tem a degola. Né? Tem a degola aqui. Porque ainda era Nilo Peçanha. E ele, mais uma vez, o Galdino vai ser afastado aí, mas em 24 o Nilo Peçanha morre. E aí eles conseguem realizar novas eleições e Galdino, então, é eleito. E nesse período de 23 até 30, Galdino vai ser o grande nome da política friburguense e sempre que necessário ele se candidatava a prefeito, ganhava a eleição, mas renunciava e realizava novas eleições, colocando alguns nomes da política dele, ligados a ele. Então, desse período de 23 a 30, é o período de hegemonia total e a criação daquilo que a gente chama de galdinismo, né?
Quer dizer, a formação de grupos políticos na cidade, quer dizer, o afastamento total daqueles grandes proprietários, de Galiano das Neves, etc., e a ascensão e o predomínio político de Galdino. Ele geralmente vai ser eleito deputado federal, porque ou estadual, às vezes também estadual, porque o negócio dele é fazer a política. Ele percebia que a fonte principal da política municipal não é o município, é sim o Estado e a União. Né? Então, ele vai fazer sempre isso, mas ele vai constituir um grupo aí de políticos ligados a ele. Por exemplo, Ariston Jacu, né? Isso. E outros aí, que a gente tem essa lista aí no artigo nosso e tal. Ele só vai ser afastado por um período maior, porque a partir de 30, porque ele apoiou Júlio Prestes. Ele ficou contra Getúlio Vargas. Como a Revolução saiu vitoriosa, ele foi afastado, mas volta depois da redemocratização. Tem aí, nesse período, alguns micos. Alguns micos, né? Pois é, mas é por causa da hora, porque já são 5h30, e tem que deixar um espaço para perguntas. Então, só para fechar, então. Para poder fazer pergunta. O Galdino, eu falo de micos, o Galdino, por exemplo, ele vai fazer parte. Ele era contra Nilo Peçanha, a favor de Arthur Bernardes, por exemplo. Ele vai se tornar médico da Corporação Militar, que vai para São Paulo, em 1924, combater lá a revolta do Isidoro Dias. Né? Depois a gente vai ver também, olha que coisa interessante, lá por volta de 1930, se eu não me engano, os amiguinhos de Galdino vão solicitar à Câmara a autorização de uma verba para botar na praça o busto, né? Um busto, uma estátua em homenagem a Galdino do Vale. Que era vivo. Ele só morreu em 1961. E outro mico dele aí nesse período é que, quando há a Revolução de 30, ele vai convocar aqui alguns soldados em Friburgo e vão partir lá para combater os revolucionários de Vargas, etc., lá na região do Carmo. E quando dizem, né, os cronistas da época, chegando lá, eles escutam, né, tiros, né? E então eles se colocam em posição de combate e tal. Não era para combater. Aqueles tiros, na verdade, eram foguetes comemorando a vitória da Revolução, a vitória de Vargas. Né? E eles voltam com o rabinho entre as pernas. Mas esse período aí a gente conclui afirmando que realmente, né, a partir dos anos 20, Galdino assume a liderança política em Friburgo, e que também, economicamente, Friburgo já caminha, né, a passos bem fortalecidos, né, para se tornar realmente uma cidade industrial. Alguns até dizem o Galdino foi o responsável por uma revolução em Friburgo. A gente diz o seguinte, a gente acha que revolução pode até ter sido, mas não uma revolução como ocorreu, por exemplo, na Inglaterra, no século XVII, ou na França, né, no final do século XVIII. A revolução ocorrida em Nova Friburgo, sem dúvida, foi uma revolução feita pelo alto, né, onde o povo não tem maior participação, a não ser como trabalhadores operários nessas indústrias que crescem aceleradamente em Friburgo nos anos. Mas isso também, depois de 30, a culpa vai ser para o rico é que vai mexer nessa história. E aí estamos aí. Então, estamos à disposição para as perguntas. Não, acho que não. Encerraram? Encerraram. Sim. Temos meia hora ainda de live, então de debate. Estão abertas aí. Está aberta a palavra para quem quiser usá-la.
Ô, Leonardo, você quer fazer diretamente a pergunta que você fez ali no chat? Boa tarde a todos. Obrigado, professores, pela excelente exposição. Eu perguntei aqui no chat se Galdino do Valle teve um governo relevante para a modernização da cidade, em que pese ele ter incentivado aí a eletrificação local e tal, mas, pelo que eu tinha lido nos 200 anos, na verdade, isso foi mais uma provocação do ARP e dos industriais do que necessariamente, pelo menos a percepção que eu tive é essa, do que necessariamente uma posição de Galdino do Valle inicialmente. Ou ele foi protagonista, junto com o ARP, para poder modernizar a cidade e industrializar a cidade nessa época? Sem dúvida, Leonardo. O Galdino foi assim, um elemento fundamental para a sedimentação dos capitais alemães em Nova Friburgo, né? A gente sempre parte de uma concepção, Leonardo, que a economia ela não existe isoladamente. A economia é sempre política. E se os empresários alemães, né, Siemens, o próprio ARP, etc., eram responsáveis pela vinda desses capitais, pela implantação dessas indústrias de tecidos na cidade, mas nada aconteceria sem a participação direta de Galdino do Valle. Então, essa junção da política com o capital, com a economia, é que foi fundamental para essa Nova Friburgo. Não sei se fui claro. Foi sim, professor. E eu queria fazer só mais uma pergunta em relação ao processo da transição Império-República. A gente teve alguma resistência por algum grupo aqui de Nova Friburgo para a manutenção do Império, ou justamente por conta da Lei Áurea, todos os grupos aqui foram a favor da República? Essa sua segunda afirmativa é que foi a corrente. Não houve qualquer resistência aqui em Nova Friburgo em relação à proclamação da República. A adesão foi imediata. Tá? Aqueles grandes proprietários, no caso, o exemplo maior é o Galiano das Neves, aderiu imediatamente ao novo modelo. Tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Nada. Muito obrigado você. Palavra aberta. Quem? Berta? Não, a palavra está aberta. Cleison. Cleison sempre tem pergunta, sempre tem comentário. Mariana, Silvia, Eliane, Marcos Paulo. Fernanda, Priscila, Flávia. Que não vacila. Marco. Está todo mundo esclarecido. João, era interessante, então, a gente falar, reforçando até a sua resposta ao Leonardo sobre essa participação, né, protagonista do Galdino para a vinda das indústrias, né, não só para a vinda das indústrias, né, claro que tem toda essa movimentação, né, que o Galdino organiza, né? A gente percebe muito bem que é um movimento planejado através de uma propaganda inicial pelo jornal A Paz, e também
planejado em termos de mobilizar efetivamente a população local, os setores consideráveis dessa população. No momento que Friburgo devia ter, no máximo, 20 mil habitantes, você ter, segundo os relatos do jornal da época também, né? Cerca de 500 pessoas na rua, é um multidão. Um movimento significativo. Né? Então, além de ser um batalhador no campo das ideias, fazer a propaganda da indústria, ele botou a mão na massa, botou o pessoal na rua e soube, né, construir uma tática política que foi perfeita, porque o ataque é contra a presidência da Câmara, né, o grupo dominante na Câmara, que estava segurando o contrato para o coronel Antônio Fernandes, da questão da energia elétrica, e é em cima disso que ele consegue, revertendo isso, passando para o Grupo Arp, que as indústrias comecem a vir para Friburgo. Né? Então, ele teve um papel fundamental aí nessa estratégia. Ainda vou corroborando o que você está dizendo, dizer o seguinte, veja, a presença de povo na rua, até hoje, já assusta as elites, seja de qualquer situação. Né? Imagina, naquela época, nunca tinha acontecido de 500 pessoas saírem pelas ruas quebrando lampiões, entendeu? Isso vai assustar enormemente esse grupo que dominava o poder executivo na Câmara. Né? Eles devem ter corrido ali, os galeanos da NEL, devem ter corrido para debaixo da cama, entendeu? Tremendo, com medo dessa reação da população. E, além disso... Pode complementar. Não, pode falar. Fala você. Além disso, além de toda essa mobilização para a vinda das indústrias, ele continua nos anos seguintes, né, como vocês muito bem demonstraram, apesar de um momento ou outro ele está fora do governo, tem interventoria, mas ele continua, vamos dizer, mesmo não à frente nem da Câmara, nem da Prefeitura, sendo o grande político, né, que influencia as principais ações a partir daí até 1930, né, quando ele realmente aí vai ser perseguido, vai ter que sair do país, inclusive. Né, fica um ano. Agora, Rico, veja bem, mesmo ele fora do poder, né, vamos dizer, no período das interventorias, no período de Nilo Peçanha, por exemplo, a ideia que ele defende, né, de Nova Friburgo, Suíça brasileira, isso está presente num livro que ele vai escrever, na capa do livro, chamado Lendas e Legendas de Friburgo. A capa é um primor de Suíça, né? Que são aquelas montanhas verdes, um sol radiante no céu, e nas montanhas, as montanhas salpicadas de elementos, de coisas brancas, simulando neve em Nova Friburgo. Isso é a ideia de Galdino. E, mesmo ele afastado do poder em Friburgo, na época da comemoração do centenário, essa ideia de Suíça brasileira é dele. Né? Claro, analisando o contexto nacional, internacional da época, né? Fim da Primeira Guerra Mundial, derrota da Alemanha, embora Friburgo, os capitais sejam alemães, mas a Friburgo jamais poderia ser Alemanha brasileira. Cidade nenhuma no Brasil, nem no Rio Grande do Sul, não podia ser Alemanha brasileira. Então, mas ele busca lá na tradição suíça a ideia para a Nova Friburgo. Isso é interessantíssimo. Né? Até, Rico, por curiosidade aí para os ouvintes e assistentes, essa ideia da Suíça brasileira vai ser recuperada em várias festas. Por exemplo,
é o Zé Eugênio Miller, em 47, que recupera essa história do 16 de maio como centenário, aniversário da cidade. E, em 1956, o prefeito era Feliciano Costa. Então, Feliciano Costa recupera uma tradição que foi criada, não é tradição, um fato que foi criado no centenário de represar o Rio Bengala para formar um lago e botar gôndolas venezianas. Isso aconteceu em 1918, está até no poema de Drummond. E em 56 também. E em 56 também. Nós temos fotos de Feliciano Costa saindo de um desses barcos. Entendeu? Então, ele recupera. Ele fez também uma maquete do Morro Queimado, onde hoje é o centro de turismo. E era uma maquete grande que você podia andar dentro dela. Entendeu? É como se fosse uma cidade, o início da cidade. Era a maquete do Morro Queimado. E era bem grande. Então, tinha ruas, você andava ali, sabe? Então, não era uma coisinha assim, um móvelzinho, quando a gente pensa em maquete, não. Era grande. Então, o Feliciano Costa resgata essa ideia de Suíça brasileira, né? E vários aniversários de Friburgo se trazia artistas da Rádio Nacional para cantar na praça, no coreto e no palanque que se erguia, etc, etc, etc. Então, artistas da Rádio Nacional, que tinha de maior nos anos 50 aqui no Brasil. O fato de Galdino estar envolvido sempre com a política estadual e nacional, ele vai ser assim, um grande executor dessa ponte entre o poder central brasileiro, o poder estadual em Nova Friburgo. Ele faz esse trânsito assim maravilhosamente bem. Pois é. E Feliciano Costa comprou, vendeu umas terras que ele tinha no Cônego para Alvarino Bessa, e Alvarino Bessa loteou essas terras aqui no Cônego e criou o condomínio Parque Santa Terezinha. E alguns artistas da Rádio Nacional, em 1954, ganharam como cachê lotes no futuro condomínio Parque Santa Terezinha. Por que Santa Terezinha? Porque Terezinha era o nome da filha de Feliciano Costa. Uhum. Então, isso aqui era chamado de Santa Terezinha. Então, bairro dos artistas. Outro nome, o nome popular, o nome oficial era Parque Santa Terezinha, mas o nome popular, Bairro dos Artistas, porque Rodolfo Maier, Jararaca e Ratinho, Lourdes Maia ganharam lotes aqui no condomínio e ergueram suas casas, né? Então, tinha essa junção da Rádio Nacional com o prefeito, com o aniversário da cidade e com intervenção no espaço urbano da cidade. Mas nós estamos falando exatamente do Galdino como grande patrocinador da ideia de Suíça brasileira e da indústria alemã em Nova Friburgo. E ele você vai falar disso, Rico, mas ele é, vamos dizer assim, o pai político de Heródoto Bento de Melo, mas isso é assunto para você. Essa aqui... Sim, eu estava querendo dizer também que essa aliança política, né, do Galdino com o Júlio Zarpe, ela se mantém, né? Ela se mantém, inclusive no período em que a presença forte do nazismo aqui em Friburgo, certo. E tem a denúncia, inclusive, em jornais no Brasil, jornais de outros estados, acusando a existência de nazistas em cidades, né? Sim. brasileiras e incluindo Friburgo nesse meio aí. E o Galdino, que nunca foi adepto do nazismo, né? Sempre foi um liberal, né? Um defensor das ideias liberais, né? Depois, quando ele consegue reeditar o jornal A Paz, nesse período aí
que é o período, inclusive, do Estado Novo e tudo, ele faz questão de continuar mantendo essas ideias, né? Mas ele tenta a todo momento tirar o Júlio Zarp desse imbróglio aí, né? Dizendo que o Júlio Zarp não tem nada a ver com o nazismo, não sei o quê. Bandeira, né, Rico? Apesar de que os seus gerentes, né, da fábrica e das outras fábricas também eram todos líderes do Partido Nazista em Friburgo. Mas é importante destacar essa aliança, né, com o Júlio Zarp, que se mantém e vai se manter, inclusive, depois com o afilhado político dele, que é o Heródoto, né? Então, a gente tem aí o início de uma grande composição política, né, que extrapola, inclusive, os marcos eleitorais, porque é uma aliança que vai se dar na forma até de governar a cidade, sempre em favor em primeiro lugar, desse empresariado, né? O fato também, eu acho que seria interessante você comentar o que representava na prática esse domínio, né, do Grupo ARP na questão da energia elétrica. O controle que vai haver todas as indústrias, né, que vão se instalar em Friburgo. Não, eu acho que não só todas as indústrias, além das indústrias alemãs, né? Quer dizer, um industrial que queira se instalar em Friburgo, ele, pelo Estatuto da Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo, tinha que ter o aval do ARP. Concordância. A concordância do ARP. Se o ARP não concordasse, você não conseguiria implantar sua indústria em Friburgo. Então, esse capital alemão passou a exercer também um domínio enorme sobre quem vem como empresário para Friburgo, consegue se instalar ou não. Depende sempre do direito que a Companhia de Eletricidade tem, no sentido de definir para quem ele vende ou não vende a sua energia, né? Eu acho que isso aí é fundamental, né? E essas indústrias, elas vão ter sempre a presença do capital acionário do Grupo ARP. O Grupo ARP, né? Ele é sócio do Ottozinho, tanto a Ipu, sócio da Ipu também, do Falck, Maximilian né? Falck. Maximilian Falck. Não era só a questão de ele fornecer matéria-prima para a fábrica de Filó, é mais do que isso, é a questão do controle acionário, ele tinha participação. Também, na Ipu, ele tinha participação acionária, então ele está presente aí, o ARP está presente em todos esses setores. Aí, né? E teve também influência na instalação da indústria metalúrgica. Sim. Né? A AGA, né? Hans Geiger, né? Isso mesmo. Quer dizer, é um domínio mesmo enorme. Já num outro momento, né, da metalmecânica com Hans Geiser, se há uma facilitação, né, do ARP e Hans Geiser, eles se entendiam, né? Foi o segundo momento da industrialização, né, com a metalmecânica com Hans Geiser. Sim. Eles se entendiam bem, então, isso é Alemanha. Esse é o Cleison, João. Ô, Cleison, veja bem, essa indústria de tecidos, né, que vai se ampliando em Friburgo, né, essas três grandes indústrias, na verdade, eles passaram a viver um tipo de problema, que é um problema técnico. Então, por exemplo, a indústria ARP está produzindo lá suas cianinhas, seus bordados em inglês e etc. Mas uma máquina quebra, né? Para o conserto da máquina ou para a aquisição de um novo equipamento, tinha que vir alguém ou equipamento
do exterior, Da Alemanha. da Alemanha. Até que chegasse aqui tudo isso, né? O conserto, ou mesmo a nova máquina, levava-se muito tempo. Então, foi interessante o próprio ARP pensar nessa possibilidade de uma indústria de metal mecânica, que pudesse ser mais ágil no fornecimento dessas peças, dessas máquinas, etc. E daí a AGA, né? Que até hoje permanece sendo... E criar uma capacitação, né, do trabalhador, né, principalmente... Sem dúvida, sem dúvida. Isso você vai ver muito, essa capacitação, na passagem, no fim das indústrias, da grande indústria, né? AGA, IPU e a própria Filó, né? No declínio delas, aí pelos anos 80, né? E, veja, a AGA, ela vive uma crise também nesses anos 80, mas ela consegue, pela capacitação que ela tem de seus trabalhadores, eles conseguem dar a volta por cima, e hoje a AGA é uma das grandes indústrias de metal mecânica de Friburgo. Exato. Né? Isso é interessante, mas, inclusive, também, para ver a indústria da moda íntima, a partir do final dos anos 80, essa capacitação dos operários nessas indústrias, também essa capacitação vai ser fundamental para a gente entender a evolução da moda íntima em Friburgo. Isso é legal, Abessa? Um dando a mão para o outro, de uma certa forma. Verdade, verdade. Né? Legal. Aliás, a capacitação das máquinas, né? Isso tudo tem a capacitação das pessoas, porque não é... Sem dúvida, sem dúvida. Eu trabalho essa passagem no artigo meu que está no Teia Serrana 2. Né? Essa passagem, tanto da indústria têxtil para a indústria da moda íntima, quanto da indústria metal-mecânica, né? Que eu não sei agora, imediatamente, mas até bem recentemente, era o setor de ponta da indústria de Friburgo, né? Dos anos 80 para cá. Né? E eu acho que continua sendo. Né? Com certeza. Né? Legal isso. Legal, muito legal. Mas isso eu discuto um pouco no meu artigo do Teia Serrana 2, que o Rico citou aí e tal, que nós coordenamos, eu e o Rico coordenamos esse livro. Que bom, que bom. Ok? Show. Muito boa a apresentação de vocês dois, gostei muito. Obrigado. Muito obrigado. Meus é um colegas prazer aposentados. Que bom. É um prazer conhecer você. Tá bom, eu também, foi um prazer. Igualmente. Estamos chegando, então, ao final de mais uma aula. Eu vou deixar esse espaço final aí para o João e a Soninha fazerem suas considerações finais. E já, de uma vez, convidar todo mundo para a nossa última aula, que é sexta-feira. João e Soninha. Mesmo horário? Mesmo horário. Não vou, não. Tá bom. Aqui, gente, primeiro é o seguinte, agradecer assim, muito mesmo assim, o convite e a presença de vocês nesse evento, né? É uma maneira da gente, nessa pandemia, né, a gente manter vivo. Mas eu queria agradecer mesmo, já desde a origem, a gente ter o prazer e a honra de fazer parte desse livro de 200 anos, né, da Câmara de Vereadores, e agradecer aí a todos vocês a presença e ao Rico, a coordenação, aí a Priscila, a Fernanda, enfim, olha, foi muito bom, muito legal. Eu tinha mais uma coisa que fazer, mas esqueci. Então, isso acontece também em qualquer aula, né? A gente esquecer de alguma coisa. Então... Também quero agradecer e me despedir. Muito obrigada. Foi uma excelente oportunidade de dialogar com pessoas interessadas na história de Friburgo. Ademir continua aí? Ademir já teve que sair, João. Para variar.
Então, Rico, é Então, isso tá. aí, adorei. Eu estava com medo, eu falei, não sei se a gente vai, às vezes a gente vai falar tudo em meia hora e vai sobrar tempo. Não sobrou, né? Não, foi ótimo porque deu tempo para fazer esse As debate perguntas. final aí. Tá bom. Deu tudo certo. Aí, Obrigada, seu João, dona Soninha. Foi um prazer Obrigado. conhecê-los. Nada. A aula foi Imagina. maravilhosa. Boa tarde, Obrigado. obrigado, professores. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Tá. Um abraço para todo mundo. Até Um sexta-feira. abraço. Até sexta. Até sexta. Até sexta. Agora vamos ver como é que eu saio.